Vamos começar agora mais um episódio do Proeng Podcast. A nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que a pessoa criadora, fundadora do Papo de Quinta. O nome dela? Flávia Erkenhoff. E hoje o nosso tema é do bolo de chocolate ao protagonismo. Flávia, é um prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ai, eu que agradeço. Flávia, o seu tema é incrível, né? Ele gera uma curiosidade, ele gera dúvida, porque assim, como assim, do bolo de chocolate ao protagonismo? Como que começou? Bom, então vou começar o início, né. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu falei para os meus pais que eu não queria ser marrom, que eu odiava a cor marrom, que eu detestava tudo que fosse marrom. E minha mãe falava, né: "Mas você é tão linda, por que que você tá isso?" E aí, assim, eu sou escorpiana, né, assim, tensa, eu falei: "Eu detesto tudo que for de chocolate, de marrom e tudo mais". E aí ela falou assim, juntou a família esse dia e falou bem assim: "Olha, a partir de hoje nessa casa, está proibido tudo que for marrom, porque a Flávia não gosta de marrom". E aí meu primeiro questionamento foi: "E bolo de chocolate?". Aí minha mãe falou: "Bolo de chocolate não pode, é marrom, você falou que não gosta, você não gosta da sua cor". E eu falava que eu queria ser branca, igual os meus pais. Eu fui adotada logo que eu nasci, e eu sempre fui a diferença, né, se você olhar, a família da minha mãe é italiana, a família do meu pai é alemã, e eu que sempre fui a diferente, em todos os cenários, em todos os contextos. E aí essa história, o final, assim, dela é: por que que nós somos diferentes? E aí minha mãe, fez uma ilusão com lápis de cor, que no livro, está como as flores, então explicou o seguinte: "Nós somos como as flores, nós temos jeitos diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, mas todas são flores". E as pessoas são assim também. Então, nós temos cores diferentes, nós temos jeitos diferentes, nós temos alturas diferentes, mas nós somos pessoas. Então, ali eu consegui entender, o que era esse meu questionamento morreu ali. Eu passei realmente a amar a minha cor. E essa história inspirou a jornalista Miriam Leitão, né, a economista da Globo, a escrever o livro Flávia, o Bolo de Chocolate, que é o primeiro livro infantil do Brasil que aborda esses temas para criança, sobre adoção, sobre o racismo e sobre a diversidade em si. E esse livro foi lançado em 2015 e desde dessa época eu comecei a receber muitos convites, principalmente nas escolas, porque virou um livro fazendo parte de projetos literários, e conversar com as crianças. E aí que eu entendi, na verdade, o quanto de tabu tinha no meio desses assuntos que ainda eram muito delicados e que não se falava. Então eu falei assim: "Talvez eu consiga usar da minha história para ajudar e matar também essa curiosidade das pessoas, né". Então, como assim adoção? Como você é que você, mas você tem mãe, você tem pai? E aí eu vou nas escolas, eu acho muito engraçado que as crianças elas são muito espontâneas, né. E sim, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avós, eu tenho tios, eu tenho irmãos, e e eu passei a fazer esse trabalho desde então, para falar sobre todos esses temas e abordar, assim, de uma forma mais leve, e entender que não necessariamente por ser adotada, eu tenho menos pai ou mãe, ou menos família por conta disso, porque para mim uma coisa importantíssima, minha família não tem nenhum laço sanguíneo comigo, então a base da minha família é toda pelo amor, eu fui escolhida para ser amada, Maravilhoso isso. e a outra coisa é, eu acho que pais, eles precisam adotar os seus filhos todos os dias, porque a gente conhece vários filhos biológicos que não são adotados pelos pais. Então, o que eu passo com essa mensagem é justamente para a gente começar a reconectar o que que a gente chama de família, o que que a gente chama de amor, o que que a gente chama sobre esse laço, né, o que que é família, e o que é essa diferença nesse meio, que é menos um mero detalhe na minha história, mas que eu tenho muito amor, eu sou muito grata, e por isso que é do bolo de chocolate, isso é o iniciozinho dessa história. Do bolo de chocolate, nós entendemos que é o começo de tudo.
E ainda falando desse começo, você falou, né, do livro que foi escrito baseado na sua história pela Miriam Leitão. Como que surgiu? Como que apareceu a Miriam Leitão nesse caminho aí da Flávia Erkenhoff? Bom, Miriam Leitão fez jornalismo na primeira turma de jornalismo da UFES, aqui no Espírito Santo. Não sabia E disso. nessa turma estava meu pai e minha mãe. Então, eles são colegas de faculdade desde muito antes de eu nascer. E nessa conversa, a minha mãe e a Miriam continuam amigas até hoje. E essa coisa de mãe contar, né? Amigas contam as histórias com os filhos. Sim. Minha mãe contou essa história para Miriam. E ela um dia ligou perguntando se podia, que ela queria escrever essa história, porque ela acha que era um assunto muito impertinente. Então, vamos falar que a gente estava falando assim, de 15 anos atrás. E nem falava, nem tocava, assunto não era nenhuma coisa tão aberta quanto é hoje, que eu acho que é ótimo. Mas ela ligou e falou assim: "Ah, mas eu queria usar o nome de vocês". E aí minha mãe falou assim: "Ah, você tem que falar com a Flávia, né, a história dela". Só que na época que isso começou a ser cogitado, pra mim ela ainda era só tia Miriam, amiga de mamãe. Aham. E depois que eu fui entender a dimensão do que foi isso e o impacto que isso, teria na minha vida. Mas ele foi lançado, eu já era adulta, já estava fazendo faculdade, fiz faculdade em São Paulo, e aí quando chegou a prévia do livro, assim, eu falei: "Nossa, era Que livro. isso, era isso". E assim, eu sou muito grata pela Miriam, pela visibilidade que ela tem, poder tocar nesse assunto e o quanto que realmente impactou tantas famílias e tantas crianças que se sentem diferentes, como o questionamento que eu tive com a criança, e como que a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, né, sem ser um um fardo, sem ser uma coisa tão pesada, sem ser tão tabu, assim. A gente consegue conversar e explicar para a criança sobre as diferenças e assim, talvez eu acho que adultos são mais difíceis de mudar, né, a percepção, mas se a gente conversa com criança, ela entende perfeitamente, ela saca na hora, assim, é impressionante. Hoje em dia, as pessoas têm usado muito aquele termo, os tempos são outros. Uhum. E eu falo que essa expressão, ela tem o felizmente e ela tem um lado do infelizmente também. Os tempos são outros, felizmente, numa situação como essa, por exemplo, eu acho que você, Flávia, que passou por tudo isso, chegar nas escolas, conseguir levar a sua história para essas crianças, eu acho que a receptividade delas deve ser muito mais fácil, por exemplo, do que seria na sua época enquanto criança. Crianças que estavam passando a mesma coisa que você, que estavam vivendo aquilo ali, para elas talvez naquela época era um pouco mais difícil de conversar sobre abertamente sobre essas questões de diferenças de cores, as crianças adotadas. Hoje eu acho que é um pouco mais aberto. Tô Sim. errada? Você sente isso? Com certeza, porque hoje, deixou de ser uma coisa escondida, porque Uhum, antes, existiam muitos casos de adoção e até porque também não existia uma lei da adoção no uhum, Brasil, a lei da adoção é muito recente. uhum. Então, como as famílias também tinham medo de uma questão judicial, né, de uma questão criminal, era muito difícil você falar dessa forma tão abertamente. Então hoje a gente também já tem um respaldo da lei, e as coisas o processo de adoção também já acontece de uma forma legalizada, então também eu acho que isso com essa mudança na sociedade e perante o que a gente ia conseguindo, né, de inovar, de conseguir avançar nos assuntos, também deu essa abertura para a gente poder falar sobre tudo, como da mesma forma que a gente não falava sobre racismo no Sim, país, e como que a gente não vai falar que o nosso país no é Brasil, racista? exatamente. Então, a gente precisa começar a debater os assuntos. E da onde isso vem? E como que a gente começa a introduzir o assunto? É o que vem lá de trás, né? Do que vem da história, do que vem da nossa cultura, do que vem de tanta ancestralidade. E agora a gente consegue falar, porque antes não era nem reconhecido, né? Aí, pegando o gancho do que eu já falei, a parte que eu acho que essa frase, os tempos são outros, tem um lado do infelizmente, tem a ver com o que você falou. Você falou uma frase que eu acho que impacta muito quando você disse assim: existem filhos biológicos que não foram adotados. Isso eu acho bem forte e muito real. E acho que tem a ver com esse tempo são outros. A sensação muitas vezes que a gente tem, eu sou mãe também, e eu acho que é
a terceirização da maternidade. É um termo que eu escuto até em rodas de amigas, de conversas, de grupos de escola, que as pessoas estão sim terceirizando a maternidade no sentido de, seja a babá, seja ajudante, seja a escola, que algumas mães e pais acham que a escola tem que educar o meu filho e pronto, eu estou muito ocupado, eu não tenho como. E aí, as pessoas estão tão ligadas a essa coisa do trabalho do online, e na hora que tem que ficar offline ali para adotar as suas crianças, parece que o tempo é outro, a história muda e não se acompanha. Eu acho assim que é uma tristeza, na verdade, porque o avanço tecnológico deu pra gente também a gente achar que somos máquinas e que a gente tem que acompanhar essa questão tecnológica que a gente é humanamente impossível. E que entra o gancho também do que a gente falou hoje sobre saúde mental. Então, quando eu paro para pensar na rotina que eu tinha, por exemplo, dentro da minha família, né? Por exemplo, quando eu ia para a escola, tinha um ritual na minha casa, assim, era super tradicional que a gente almoçava junto todos os dias, então todo mundo esperava todos para sentarem à mesa para almoçar, porque era um momento de família todo santo dia. Domingo, nos domingos já era certo, né, ter o almoço de família. Eu, por exemplo, na casa da minha avó, tinha o almoço de família com a família da minha mãe, e à noite eu tinha aquele lanche quando na família da minha avó, que assistia o Faustão, pegar de Faustão e juntava os primos. Então, era assim, depois da missa tinha esse encontro na família. Então, eu convivia com os meus primos, com os meus tios, todo final de semana, eu estava muito próximas a eles. E hoje que a gente entra nessa aceleração, que tudo é terceirizado, eu ouço muito nas escolas falando isso, é um problema com uma criança, e eu falo assim, mas eu já pago a escola. Se eu Nossa, pago a escola, eu já estou pagando a educação. É um problema de vocês. Educar o meu filho é um problema de vocês. e não é. E não é. Mas assim, a gente foi perdendo até pela essa aceleração da vida, porque todo mundo tá corrido, cada um tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E eu aprendi com uma amiga psicóloga que a gente não tem que nada. Então, quando eu olho sobre essa cultura, né, do que a gente tinha, por exemplo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e como a gente está vendo as relações de família hoje, que quando os filhos chegam e a família está em casa, tá todo mundo, cada um no seu celular, cada um no seu computador, cada um na sua TV, não tem mais essa interação. E aí que se perde esses laços. E aí quando eu ouço, por exemplo, ai, porque o meu filho não quer cuidar de mim na minha velhice. Mas assim, o que que você fez? O que que você participou dessa vida? E você tá querendo do outro ainda o que você não conseguiu dar também. É exigir o que é um limite também para o outro, né? Você obrigar o outro a te dar amor, te dar cuidado. Tipo assim, qual foi a construção que você fez durante essa jornada em família para você realmente desejar ser e ter alguém da sua família ao seu lado, realmente, quando você precisa. É, parece que as pessoas estão vivendo muito no imediatismo, né? Com certeza. Então Tudo é pra tudo muito ontem. para ontem, muito aquilo, muito no desespero, e as crianças estão vendo aquilo. Sim, elas estão E acompanhando. exatamente, e acompanhando e muitas vezes se distanciando, e quando você vai perceber, teu filho já não está tão perto de você, mas está mais perto às vezes do outro, de um estranho e de uma pessoa que talvez você fale, caramba, em que momento que eu esqueci de desacelerar, não é? Uhum. Mas assim, bom, eu não vou deixar de perguntar, antes da gente passar para o restante da sua frase, que é do bolo de chocolate ao protagonismo, a minha pergunta: come bolo de chocolate? Com certeza. É o preferido. Não, não ficou sem, não, né? O marrom, você já fez as pazes com o marrom? Super, e inclusive, depois eu me formei em administração em São Paulo, voltei para assumir a empresa da minha mãe, uma empresa de família. Minha mãe fundou a primeira empresa de pesquisa de mercado do Espírito Santo Sim. há 39 anos atrás, assim, numa época que nem se falava sobre pesquisa, numa época que nem se falava sobre mulher empresária. E eu voltei, na verdade, com esse intuito. Fiquei um ano
e foi um ano eleitoral, assim, eu falei assim, nossa, eu trabalho muito bem aqui, mas não é o que eu quero pra minha vida. Assim, é um sonho dela, não é o meu. E eu sempre amei cozinhar, mais Aham. especificamente a confeitaria. E aí, depois de um ano que eu estava em Vitória, né, trabalhando, eu falei assim, eu participei de um programa chamado da Fundação Estudar, que era justamente em busca do seu sonho. Então, eu recém-formada, o meu plano A, que todo o planejamento não era aquilo, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? E participei de um programa que era justamente para eu qual era o meu sonho grande. E aí, no mês, eu entrei numa crise, falei assim, meu Deus, eu não tenho mais sonho grande, porque tudo que eu planejei não era o que eu queria. Uhum. E eu falei, o que que eu vou fazer na minha vida agora, né? Ela queria recém sair da faculdade. E aí eu entrei justamente porque o bolo de chocolate estava muito no livro, estava muito aflorado, né? Tava recém-saído, recém-lançado. E aí eu falei assim, eu sempre amei fazer o sobremesa do almoço de família, era eu que Uhum. fazia. Aniversário, eu fazia o bolo. Eu fazia os brigadeiros, eu fazia tudo. Sempre amei eu sempre tive essa paixão pela confeitaria e o bolo de chocolate que simboliza tudo isso. E me formei em confeitaria e panificação profissional e criei a Molate. E a Molate significa amor com chocolate, que justamente é a junção de toda a minha história. Eu tive, assim, foi o grande sonho, o meu primeiro grande sonho. Comecei a empreender, eu tinha 24 anos, realmente sozinha, e a minha família foi um choque, porque o que eu ouvi foi: "Você ficou 5 anos estudando em São Paulo para fazer bolo? Tipo assim, Nossa. como assim? Você tem uma empresa para cuidar?" E eu assim: é o que eu amo fazer, assim. É isso, é meu sonho, eu gosto, agora eu tenho a possibilidade de me tornar uma profissional da área e trabalhar com o que eu amava, assim, que na época era o que eu via como meu propósito Isso naquele quando? momento. Isso começou em 2016. Uhum. E aí criei a marca, registrei a marca, que realmente criei a empresa. E tudo que eu estudei na administração me ajudou muito para acelerar esse processo. Então, fui para dentro da cozinha, e aí fiquei 3 anos trabalhando dentro de casa, na cozinha da minha mãe ficou desesperada, porque assim, da cozinha foi pra área, da área foi pra sala, aí meu irmão casou, o quarto virou estoque, assim, uma loucura. E aí minha mãe falou bem assim: "Minha filha, aumentou, você precisa sair daqui, tipo, você precisa ter um". E foi quando comecei a fazer o projeto. Eu tive uma investidora anjo, assim, que literalmente foi um anjo na minha vida, que me proporcionou realmente dar dessa aceleração. Então eu pude sair da casa da minha mãe e abrir realmente a loja como eu sempre desejei. A loja nos mínimos detalhes, um livro para ser lido, eu bem casinha de vó, assim, casinha de boneca, tudo rosinha, tudo assim, literalmente o sonho virou a prática. E só que eu abri 4 meses antes da pandemia. Ah, Então em assim, Vitória em mesmo? Vitória mesmo. E tudo que eu tinha planejado, assim, né, o mundo mudou, o mundo é outro, sem ninguém saber o que que era o mundo. E eu tive que aprender a ser empresária, confeiteira, gestora, marketing na rede social, fazer gestão, tudo, assim, do dia pra noite. E nessa incerteza que o mundo estava vivendo. Eu ainda fiquei 4 anos, empreendendo Uhum. e decidi realmente, em paralelo a isso, o Papo de Quinta foi surgindo e aí minha vida foi mudando mais uma vez no meio do caminho. E aí encerrei a loja, em dezembro de 2023, mas assim, muito grata. Fiquei Então, 7 peraí. Então, anos você nisso. passou por isso tudo, ou seja, Aham. você enfrentou a pandemia. Sim, fiquei. Você, digamos assim, você balançou, mas não caiu. Não caí? Porque dezembro de 2023 a gente já tinha enfrentado a pandemia, já Sim. estava todo mundo se erguendo, e aí você achou que era hora de dar mais um passo. Dar mais um passo. Eu tive que fazer escolhas, né? Porque durante a pandemia e durante a Molate,
Eu cheguei a trabalhar, assim, 14, 16 horas, assim, Sim. diariamente. E não só o desgaste físico, né, de você estar trabalhando numa cozinha e você precisa desse desgaste, foi um desgaste emocional. E aí eu tive um burnout na pandemia. E foi por excesso de trabalho. Porque eu sentia tanta essa responsabilidade, né, de fazer dar certo, que meu corpo parou por mim. Então eu comecei, naquele momento, a recalcular toda a minha rota. Porque eu aprendi a trabalhar em São Paulo, né, fazendo Uhum. faculdade lá. Lá era um mundo completamente acelerado, que tudo é pra ontem, você precisa se planejar, você precisa de trânsito, de isso, de aquilo. Então, Uhum. eu aprendi a trabalhar nesse ritmo. Então, era o ritmo que eu levava. Quando isso aconteceu comigo, eu precisei falar assim: não, porque se eu não estiver aqui, não vai ter nada do que eu possa construir. Então Sim. eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, assim, foi o divisor de águas do que eu falo é o entendimento da importância da saúde mental nesse processo. E hoje eu falo sobre liderança, mas o quanto a saúde mental está atrelada e precisa ser vista de uma forma assim prioritária para a gente realmente conseguir ser uma melhor líder, para a gente conseguir ser uma melhor gestora. E eu precisei passar por esse processo. Aí veio, igual você já deu a introdução sobre o papo de quinta. Primeiro, o que que é o papo de quinta? Papo de Quinta nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Uhum. Eu sempre fiz parte de grupos associativistas. Tanto aqui em Vitória quanto em São Paulo, eu sempre estive nesse meio. E eu também sempre tive essa veia de liderança. Eu comecei a ser líder de turma, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. Eu sabia o que era ser líder? Não sabia, mas eu vou te contar o que aconteceu na minha escola. Tinha na educação física, as meninas jogavam handball ou vôlei e os meninos só jogavam futebol. E no meu prédio, né, que eu tinha vários vizinhos que a gente brincava durante a tarde e tudo mais, a gente brincava de pique-bandeira, brincava de queimada, a gente brincava de outras coisas muito mais legais. E todo mundo interagia, e não essa coisa separada, que é Sim. só isso ou só aquilo. E aí, eu sempre fui de ter muita opinião, porque meus pais são jornalistas. Então, se tem uma coisa que sempre tive em casa é essa abertura para o debate, né, para discussão. Não é não por quê. Sim. Então, eu sempre tive isso na vida. Mas eu desde cedo aprendi também que se eu tenho uma coisa que me incomoda, eu preciso entender como que eu vou fazer para mudar essa situação. Então, isso vem desde novinha. Então eu entrei para ser líder de turma para mudar como era a educação física, porque eu queria brincar com os meus amigos. E eu consegui, Perfeita. e eu consegui. Mas, mesmo, assim, tendo essa questão, né, e fui líder de turma, assim, ao longo de toda a vida, na faculdade, criei na PUC de São Paulo a primeira semana de administração, de palestras e painéis. Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Se algo me incomoda, o que que eu vou fazer para mudar Entendi. esse impacto? E fazendo parte desses grupos, aí já formada, já com outro entendimento, com uma outra maturidade, não que eu tenha muita maturidade, não, porque eu tinha 20 e poucos anos também. Sim. Eu comecei a perceber que mesmo nesses lugares com jovens, né, que tinha minha idade, tinha em torno de 25 anos, a mulher ainda não tinha espaço. Ela não tinha espaço de fala, ela não tinha espaço de discussão, ela estava ali, ela estava ali, cumprindo estar ali. E isso me incomodou muito. E aí a gente via, até, assim, discussões mínimas e olhavam para nós, mulheres, que sempre fomos poucas na liderança, ainda, por enquanto, como se nós não tivéssemos capacidade, como se nós não tivéssemos autoridade, né, num assunto que estava sendo debatido no meio empresarial. E aí eu parei para olhar e falei assim: por que que eu vou estar num lugar que não me cabe, sabe? E eu tenho essa amiga de infância, que é a Juliana, nós crescemos juntas, a gente se conhece desde os 3 anos de idade. E a gente falou assim, olhamos uma pra outra e falou assim, amiga, se não existe esse espaço, a gente cria. Nem que seja eu e você, a gente vai sentar uma vez por mês, e a gente vai conversar sobre negócios, sobre
qualquer coisa que abre o mundo do empresariado, da liderança, para a gente estar se desenvolver. E aí a gente começou num formato de confraria no nosso salão de festas do prédio que a gente morava. E aí a gente foi chamando amigas, a gente nem sabia o que que isso ia acontecer, o que que ia criar. Se chamar amigas, de chamar outras amigas que chamavam outras amigas. E nesse primeiro encontro, assim, tinha umas 40 mulheres. E a gente falou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E quando cada uma foi falando, independente da área de atuação, sendo médica, sendo advogada, sendo administradora, vendendo roupa, não importa. Todas as mulheres tinham algo para compartilhar dentro da questão profissional, ou Uhum. porque, ou por assédio, ou por se sentirem descredibilizadas. E a gente está falando assim de 6 anos atrás. Não, não é uma coisa tão lá atrás, né? Ah, Sim. o tempo são os outros. Não, a gente está falando de uma muito recente. E é dessa dor surgiu o Papo de Quinta, que na verdade começou com esses encontros mensais, Às é, às quintas-feiras. quintas-feiras, às quintas-feiras. E aí, gente, nesses encontros, a gente tem as anfitriãs que organizam todo aquele encontro. Então, se vai ter palestrante ou não, se vai ter brinde, se vai ter dinâmica, o local, o buffet. Então, por isso que nenhum encontro é igual ao outro. Então, nós temos 3 ciclos de leitura durante o ano, 2 livros voltados para a gestão empresarial. E no final do ano, a gente sempre lê uma biografia de uma mulher. Porque a gente percebeu que quando a gente perguntava qual líder que te inspira, a maioria falava nome de homens. E por quê? E a gente foi entender o contrário, né? Por que disso? Uhum. Porque as mulheres não conhecem histórias de outras mulheres. Então a gente falou assim: o nosso trabalho aqui vai ser para mudar esse mindset. Então, como que a gente vai fazer isso? Conhecendo histórias de outras mulheres. Então, no final do ano, a gente sempre tem uma biografia. Os encontros são fechados e a gente tem processo seletivo para isso. Porque a gente também entendeu Eu já ia te que fazer essa pergunta, tá? Eu já ia te fazer a pergunta de como entrar no papo de quinta. o Papo de Quinta, a gente tem um processo seletivo anual. Para 2025, a gente tem agora, além da base de Vitória, temos agora uma base em Vila Velha e também em São Paulo. E com isso, além de você precisa passar pelo processo seletivo do que a gente está buscando, né? Está Uhum. buscando mulheres que estão há pelo menos 2 anos, né, na sua profissão, ou num cargo de gestão, ou estão no seu negócio, ou estão num cargo de gestão em outra Uhum. empresa. A gente está buscando essa diversidade na área de atuação e, principalmente, que além do porquê que a gente criou esse grupo, né? Porque não só a gente está falando sobre networking, sobre liderança, sobre empreendedorismo, mas para mim não adianta criar apenas líderes. Eu acho que precisam ser criados líderes com valores. Porque o que a gente tem visto no nosso país é o que não seguir. Então, como que a gente muda isso? Que eu te falei sobre o meu incômodo, como que a gente muda isso? Então, que temos valores e que estejam alinhados ao que a gente acredita, mesmo com a liberdade, com a diversidade, sobre o respeito. E as mulheres, para elas realmente se conectarem, né? Porque há quantos anos a gente vem sendo criadas, somos criadas achando que somos rivais, que somos inimigas. E o papo veio para mostrar que não, que se a gente se juntar, a gente cresce muito mais rápido, tem mercado para todo mundo. E uma Assim, força que ninguém derruba que também. ninguém derruba. E aí a Uhum. mulher, a gente tem 3 pilares. O primeiro é o de conexão, porque é, o grupo é fechado justamente por isso. As mulheres precisam ter um lugar seguro, onde elas consigam compartilhar tudo, não só da vida Uhum. profissional, mas também da vida pessoal. O nosso segundo pilar é o de transformação, porque a gente percebeu que essa mulher, primeiro, ela se transforma. E aí ela vai transformando, que eu sempre falei assim, eu quero mudar o mundo, mas eu não consigo abraçar o mundo. Uhum. Então, ela primeiro se transforma, e aí ela transforma no seu lar, aí ela transforma na sua empresa, e aí ela vai verizando tudo isso, essa transformação na sociedade. E o último é de liderança, porque o que a gente deseja é que um dia a gente não precise falar liderança feminina, a gente só fale liderança. Mas até a gente chegar nesse caminho, a gente tem assim uma jornada para percorrer ao longo
desse tempo ainda que estamos fazendo, né, o trabalho e essa rede de comunidade, de criar tudo isso e fortalecer todas as mulheres. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. É muito gostoso ouvir você falar, parece que as coisas ficam até leves, assim, parece mais fácil até do que a gente sabe que é, né, Eu realmente. falo que quem vê close não vê corre. Não, não Não é. vê corre. Porque, assim, você tá falando do empoderamento feminino, da liderança feminina e tal, e logo me vem à cabeça tantas mulheres que precisam abdicar, muitas vezes, de todos os seus estudos, de todos os seus trabalhos, de todas as suas lutas, porque desejaram ou desejam ser mãe, por exemplo. Uhum. E por esses dias, eu vi, inclusive, uma fala no Instagram que falava sobre emendar feriados. E eu achei muito interessante, porque a questão era o seguinte: existe uma necessidade das escolas, né, uma obrigação junto ao MEC de terem 200 dias letivos de aula. Uhum. E dentro desses 200 dias de letivos de aula, se eles precisam fazer uma reunião de professores, eles precisam fazer uma coisa interna, eles fazem em dias úteis. E a questão no Instagram era: tá, não vai ter aula, não será dia letivo. Quem ficará com essas crianças? E numa pesquisa que eu não sei te dizer a fonte exatamente, porque eu fiquei mais empolgada em ler o texto do que qualquer outra coisa, e falava justamente isso. A mulher é ela quem vai ter que pedir a dispensa no trabalho, é ela que vai ter que suar para conseguir alguém para ficar com os filhos naquele momento, contar com a rede de apoio que nem todas possuem. E isso muitas vezes acaba fazendo com que muitas mulheres falam: chega, não dá conta. Não estou conseguindo trabalhar fora, ser uma CLT, por exemplo, e, e a maternidade, a qual eu um dia escolhi seguir. E aí, o que falar para essas mulheres? Como você acha que você consegue trazer para essas mulheres um pouco de acalento e talvez dizer assim: calma, vai dar tudo certo, a gente sabe que as crianças crescem, mas até lá tem um tempo. Eu acho interessante que a gente entra na discussão de quem cuida de quem cuida. E aí eu até abro um pouco mais que não é só essa mulher, né, que é profissional, ela não cuida só do filho, porque ela cuida também da casa, ela cuida do parceiro, ela cuida dos pais, ela gerencia todo mundo. E quem cuida dessa mulher? Como que a gente vai criar essa rede de apoio para essa mulher que, por exemplo, não tem família próxima e com quem que ela deixa seu filho? Porque se você deixa em algum lugar e você confia numa outra pessoa, mesmo que seja de uma forma monetária, você não conhece aquela pessoa. Aí se acontece alguma coisa com aquela criança, a responsabilidade ainda é da mãe. Porque com quem você deixou seu filho, com o que aconteceu, assim, e tudo gera o debate em volta dessa mulher. A gente precisa desse fortalecimento. E a gente não consegue fazer isso sem rede de apoio. Pra nada, pra nada. Assim, fica uma jornada assim muito difícil, porque a gente precisa confiar em outras pessoas. E quem é que consegue confiar hoje plenamente em outra pessoa para você deixar o seu bem mais precioso, que é tipo seu filho? Flávia, para a gente finalizar, que eu realmente eu acho que é um papo de quinta, é um papo de quinta que hoje, por sinal, é uma É uma quinta-feira, quinta-feira. nada mais apropriado para a gente estar com a Flavinha aqui. É, vamos lá. Flávia Erkenhoff, aquela Flavinha do bolo de chocolate, se encontra no protagonismo, na melhor fase do protagonismo da sua vida? Com toda certeza. E eu olho para aquela Flavinha do bolo e falo assim: você conseguiu. Porque eu acho que o mais importante, e é o que eu acredito como propósito de vida, é que a importância não era eu me tornar a protagonista,
É por meio do que eu falo ou o que da minha história eu posso ajudar outras crianças, outras mulheres, outras pessoas a também se tornarem protagonistas das suas próprias histórias. Gente, maravilhosa, muito bacana. Eu sou Nancy Ortega. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast com a maravilhosa Flavinha Erkenhoff. É uma querida e eu acho que vocês podem também acompanhar o Papo de Quinta pelas redes sociais, né, Flávia? Saber um pouco mais da história, acompanhar também aqui os nossos episódios, cada um com um brilhantismo dos nossos convidados que a gente faz assim, as escolhas com muito carinho, com um coração cheio de gratidão. E muito obrigada, de verdade. Foi ótimo o papo com você. Eu te desejo sucesso e que a sua trajetória, o seu protagonismo alcance todas as mulheres possíveis para que elas também encontrem o caminho do chocolate, do bolo de chocolate e encontrem esse amor próprio que eu acho que o Papo de Quinta deve trazer para todas elas. Obrigada, tá, Flávia? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de poder contar e compartilhar um pouquinho mais de tudo isso, dessa jornada que eu tenho vivido. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.